Nós vamos então para o nosso estudo do livro Agenda Cristã. Nós estamos no texto número 40. Pode acreditar, uma mensagem bastante significativa para todos nós, que na verdade a gente lembra sempre que esses livros, nessas mensagens, elas não são direcionadas para espíritas, elas são direcionadas para aqueles que quiserem lê-las, para aqueles que quiserem ter uma fonte de inspiração para vivenciar os ensinamentos de Jesus, trazidos de uma forma mais simples, de uma forma mais atual, de uma forma que possamos ter uma compreensão bastante clara de tudo aquilo que ele trouxe para nós como ensinamentos. Nessa mensagem de hoje, então, pode acreditar, ele vai chamar então a atenção sobre a forma como nós vivemos, a nossa religiosidade, e também a forma como nós aplicamos tudo aquilo que nós extraímos dessa vivência da fé na prática na prática do nosso dia a dia. Porque de um modo geral nós temos sempre aquela ideia que basta nós buscarmos uma salvação vivendo uma rotina religiosa que será o suficiente. Então, para nós, na doutrina espírita, isso é bastante claro, mostrando que não basta simplesmente que nós nos envolvamos nessa atmosfera religiosa, nessa atmosfera espiritual. E isso tem pouco significado se nós não nos transformarmos intimamente. E isso gera para nós um compromisso muito grande, porque mostra que se nós não fizermos um trabalho real de transformação, um trabalho de vivência nessa nossa rotina diária, nas nossas convivências, na forma como nós desenvolvemos as nossas atividades, nós não teremos o efeito desejado, nós não teremos essa suposta salvação que nós tanto desejamos, que na verdade não deixa de ser apenas uma salvação de nós mesmos. A partir do momento em que nós substituímos aquele homem velho que é trazido para nós no Evangelho e substituímos por esse homem novo, nós não conseguiremos alcançar a felicidade que todos nós desejamos. Então é exatamente nesse ponto, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós, do ambiente que nós frequentamos, de toda a leitura que nós fazemos, das palestras que nós ouvimos, dos congressos, de tudo aquilo que nós absorvemos em termos de informação, se isso não se reverter em atitudes, em transformações no nosso pensamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de viver, isso tudo não ficará apenas como informação. E a informação não será suficiente para trazer para nós essa vida nova que todos nós desejamos. Bom dia, Marião. Então, na primeira passagem, é dito para nós: pode acreditar, falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Então, falar sobre bondade, então, de um modo geral, para nós que temos na doutrina espírita tantos livros, tantas mensagens, tantas referências, que nós acabamos tendo uma facilidade muito grande para memorizar essas informações. Nós temos ali passagens dos livros que nós lemos, das mensagens que nós absorvemos, e da mesma forma também podemos estender isso para todos os irmãos de outras crenças, de outras filosofias que estudam dedicadamente as obras que são consideradas bases filosóficas para suas crenças. Então, conhecemos passagens, conhecemos autores, conhecemos livros e tudo mais, e falamos disso o tempo todo. Sempre citamos uma referência, principalmente quando nós estamos ali fazendo comparações. Nós vemos no mundo que nós vivemos hoje um estímulo muito grande para buscarmos, nesse conhecimento que nós alcançamos, as mensagens que podem exatamente apontar um erro,
apontar a uma necessidade de mudança, citar aquilo que o outro deveria fazer segundo o ensinamento que é trazido. Então nós falamos de bondade o tempo todo. É aquilo que nós queremos para o nosso mundo, é aquilo que nós queremos para nós mesmos. Mas se nós não formos essa bondade que todos nós desejamos, isso muito pouco vai ter de efeito para nós, exatamente porque são tantas as mensagens que chegam para nós de espíritos que falam das vivências religiosas que eles tiveram, da dedicação, da fé que eles professavam, e chegam no plano espiritual numa condição de sofrimento, quase, podemos dizer assim, numa condição de abandono, de acordo com aquilo que eles acreditavam, que encontrariam as entidades, né, que são alvo de suas crenças, que estariam numa condição feliz. Então, muitos deles mostram exatamente essa grande decepção, porque eles eram religiosos, dedicados aqui no mundo, só que não entendiam exatamente que muito mais do que serem religiosos, havia necessidade de serem pessoas que cultivassem no seu dia a dia essa bondade, através de tudo aquilo que eles fizessem. E essa bondade se refletiria na honestidade, se refletiria na forma do julgamento que se faz das pessoas, das situações que nós vemos hoje. A bondade através da caridade, a caridade moral, onde nós procuramos sempre acolher ali o desequilíbrio, a dor do outro. A caridade material, quando nos é possível. Porque tudo aquilo, né, nós vivemos num mundo com tantas necessidades e com tantas diferenças, que nós estaríamos ocupados 24 horas do nosso dia se nós nos dedicássemos em auxiliar aqueles que de alguma forma precisassem de um auxílio. Mas nós então também temos a nossa vida, nós temos as nossas limitações, temos os nossos compromissos, então nós agimos de acordo com as possibilidades. Então são essas possibilidades que vão determinar exatamente a nossa utilidade para a sociedade e a utilidade daquilo que nós temos como conteúdo moral. O que nós faremos com aquilo tudo que nós recebemos como ensinamento, né? E sem dúvida, né, Marion, não basta então apenas nós temos a teoria. E vivemos essa bondade é algo muito difícil. Nós sempre lemos, né, sobre a vida de muitos espíritos que viveram entre nós e que realmente eram espíritos bons, na expressão mais pura da palavra. Pessoas que viviam a generosidade, que viviam a caridade, que mantinham o equilíbrio naquilo que falavam, naquilo que viviam, não disseminavam o medo, não disseminavam a raiva, não faziam provocações. Pessoas que viviam realmente de acordo com esses ensinamentos. E aí então nós despertamos, né, aquela grande admiração. Elas despertam em nós essa grande admiração. Porque eram pessoas muito boas, porque eram pessoas muito generosas, pessoas que certamente merecem toda a felicidade, mas e nós? Será que nós também não merecemos a felicidade? Será que nós não temos condições de vivenciar essa mesma bondade no nosso dia a dia e podemos nos considerar pessoas realmente do bem, pessoas boas? Então é tudo, quer dizer, informação nós temos, exemplos nós temos, basta que nós tenhamos agora realmente a vontade de fazer com que isso se transforme em atitude e transforme também a nossa própria vida. Pode acreditar, se sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Essa expressão, estafeta sem inteligência, é muito interessante, porque o estafeta é o mensageiro, é aquele que simplesmente leva a mensagem. E o estafeta sem inteligência é aquele que pega ali uma informação que chega, ele então escreve essa mensagem e entrega, sem que ele sofra nenhum efeito daquilo que ele está levando como mensagem. Então muitas vezes nós, vai com Deus, bom trabalho, Vanessa, bom fim de semana. Então nós, que muitas vezes estamos ali envolvidos nos estudos, né? Porque não apenas
escrever belas páginas, né, mas falarmos também sobre aquilo que chega para nós através dessas belas páginas. Nós fazemos os nossos estudos, nós fazemos as nossas palestras, participamos de debates, muitas vezes não conduzimos estudos, mas participamos deles. E aí nós falamos sobre tudo aquilo, né, que chega para nós com forte inspiração superior. Mas se nós não estamparmos, como foi colocado para nós aqui na mensagem, a beleza dessas páginas em nosso espírito, nós ficaremos então exatamente na condição de estafetas sem inteligência. Aliás, estafetas, né, os carteiros, mensageiros, quantas vezes, né, nós somos portadores de mensagens, desses grandes ensinamentos, exatamente porque nós estamos constantemente estudando, participando da casa espírita, participando de um estudo, participando de um trabalho, de uma atividade. Quantas vezes nós temos contato com essas informações e nós levamos e trazemos mensagens o tempo todo para todo mundo, mas nós não sofremos nenhum efeito. É exatamente aquele indivíduo, podemos colocar assim na nossa imaginação. Nós somos então os carteiros, os mensageiros. Nós pegamos uma mensagem e entregamos para os outros. E nós continuamos vivendo a nossa vida completamente alheios a toda a grandiosidade desse processo do qual nós fazemos parte. O mundo espiritual trazendo para nós grandes ensinamentos, esses ensinamentos chegando aqui para o mundo, transformando o mundo, nós somos portadores dessas mensagens. Então o mundo se transforma e nós continuamos estagnados. E quando ele coloca estafeta sem inteligência, é exatamente esse estado de ignorância, de simplicidade que nós ainda nos encontramos, estando diante desse processo extremamente importante e valioso para o nosso mundo. Seria mais ou menos, bom dia, Sumar, também trazendo aqui uma pequena comparação, como se nós fôssemos faxineiros numa biblioteca. O nosso papel é limpar os livros. E nós passamos a nossa vida toda na simplicidade daquela atividade, sem fazer com que o conhecimento daquele livro promova em nós algum tipo de transformação, ainda que seja uma transformação intelectual. Quantos e quantos no mundo hoje estão em contato com fontes de sabedoria, seja sabedoria que vem através do conhecimento, desenvolvendo o intelecto, seja sabedoria que vem através das atividades, dos trabalhos que são realizados. Então, estão envolvidos ou estamos envolvidos nesse meio, mas nós continuamos exatamente como estávamos, sem que soframos nenhum tipo de mudança. Para nós que estamos no meio espírita, no meio religioso ou filosófico, nós temos ali na convivência do nosso dia a dia com pessoas, né, tão elevadas, pessoas que são trabalhadoras, exemplares, e nós continuamos vivendo ainda naquela condição de idolatria, sem nos elevarmos, sem nos transformarmos. E aí então essa estagnação depois para nós vai trazer o seu preço. O preço desse atraso para nós vai ser exatamente nós continuarmos ainda presos nesse ciclo vicioso de desenvolvimento através da dor, através do arrastamento, sem que nós promovamos as transformações através das nossas iniciativas, através de nossas escolhas. Bom dia, Eliana. Depois ele diz para nós: pode acreditar, lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Então, mais uma vez, né, dentro no nosso meio, no nosso ambiente, quantos livros nós já lemos, né? Já chegamos até a comentar sobre isso em outra oportunidade. Se nós pudéssemos contar as nossas horas de voo, ou seja, né, as nossas horas de leitura, quantos livros nós já lemos, quantas páginas já foram lidas, quantas palestras nós já ouvimos, quantos vídeos nós já assistimos, quantos filmes já assistimos. Se nós fôssemos somar, colocar no papel e relacionar todo o conteúdo que nós já absorvemos em termos de conhecimento, nós ficaremos espantados.
Porque é muito fácil, né, quando nós falamos assim, mas eu sou espírita há tantos anos. Faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos, gente que dá aquelas carteiradas, eu sou espírita desde que eu nasci, então, portanto, há 70 anos. Nesse tempo todo, quanto conteúdo foi absorvido? E depois a pergunta fica, quantas transformações esse conteúdo já promoveu? Por isso ele coloca, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Então, os livros que chegam para nós, os livros espíritas, eles têm um objetivo extremamente valioso. Se não trazer para nós ensinamentos diretos, ensinamentos puros, claros, trazem para nós exemplos. E nesses exemplos, então, nós temos ali ensinamentos que são disseminados. Então mostra a vida de um indivíduo, mostra a sua história, mostra as suas escolhas, traz para nós ali causas, traz para nós consequências. E aí então nós podemos nos espelhar, vivendo aqui as nossas vidas, como se fosse fazendo uma comparação. E se a minha história fosse registrada num livro que trouxesse o início, o meio e o fim de uma existência, e trouxesse o meu passado e o meu futuro? Essa referência seria muito prática para todos nós, porque nós teríamos a nossa história tendo ali o início e também tendo o desfecho. Como seria hoje o desfecho de nossas vidas? Qual seria exatamente o resultado de todas as experiências que nós já vivemos? Esse tipo de reflexão vem exatamente pelo tanto de livros que nós já lemos, ou estudamos inclusive. Nós temos a oportunidade de estudarmos nas casas espíritas, nos grupos de estudos, né? Felizmente, como o nosso também, que nós temos livros que são aqui degustados com muita calma, com muita paciência, né? Com muito detalhe para analisarmos, trazermos ali referências. Isso para nós é algo extremamente valioso e mostra que, sem dúvida nenhuma, nós ficamos sempre comovidos com aquilo que é trazido. Mostrando ali os espíritos que passam por uma fase de sofrimento. Chegamos a ver sobre isso, inclusive, no próprio livro Memórias de um Suicida, né? Quando nós tivemos ali a oportunidade de ver a história de Camilo, uma história trágica no passado, e de repente vemos um espírito se redimindo no futuro, apesar do ato que ele praticou. Então, sem dúvida nenhuma, nós vemos ali uma história que traz para nós sempre uma grande comoção. Mas os livros não vieram para nos sensibilizar, não vieram para nos comover, não vieram para o nosso entretenimento. Esses livros vieram para a nossa instrução. Resiliente, bom dia. Vieram para a nossa instrução, e essa instrução significa que, se ele não provocou nenhum efeito, nós somos péssimos registradores. Nós estamos registrando apenas a informação que é trazida para nós, sem nos dedicarmos e nos atermos exatamente aos exemplos que são apresentados. Diz aqui ainda para nós: pode acreditar, cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a uma cabine de máximas religiosas. Aliás, esse é um ponto que nós sempre falamos, né, quando nós estudamos sobre temas, né, que tratam, por exemplo, sobre os pilares da doutrina espírita. Deus, a imortalidade do espírito, a lei de causa e efeito, a continuidade de nossas vidas após a vivência, né, no mundo material. Falamos sobre as reencarnações, que são temas extremamente valiosos e importantes para os nossos estudos. E nós falamos sobre isso com muita convicção. Ou seja, não é apenas uma questão de crença, acreditar que isso é uma verdade, mas ter uma certeza absoluta que isso é uma verdade. E se nós temos essa certeza, por que não vivermos em função dela? Sabemos, por exemplo, que as nossas escolhas equivocadas, as nossas atitudes equivocadas trarão consequências dolorosas diante, por exemplo, da lei de causa e efeito. Por que nós continuamos ainda fazendo escolhas equivocadas? Porque ainda temos aquela ideia de que eu acredito porque isso me conforta, mas eu não tenho força suficiente
para aplicá-la no meu dia a dia, porque dependeria de muitas renúncias, de muitas transformações. Mas isso simplesmente não adianta, porque máximas religiosas, falarmos sobre lei de causa e efeito, por exemplo, que é uma expressão que nós utilizamos com muita frequência, falarmos sobre a interferência dos espíritos, a influência dos espíritos, falarmos sobre os espíritos que nos assistem, que nos amparam, ótimo. Mas de que adianta todas essas convicções se a nossa vida se segue como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade com o futuro, se nós não tivéssemos a necessidade de nos transformarmos de fato a partir dessas convicções? Porque é muito interessante, tem até uma das mensagens que nós estudamos no livro O Céu e o Inferno, que tinha um espírito que não era espírita, mas ele estava numa condição de um bom espírito. Ele dizia então assim que ele não conhecia a doutrina espírita, mas a forma como ele vivia, diante das convicções que ele tinha, ele era um espírito cristão, ele vivia a bondade, ele vivia a generosidade, a caridade material, caridade moral. Era realmente aquilo que nós entenderíamos como pessoa de bem. E ele então chegou no mundo espiritual surpreso com aquilo que ele encontrou, que foi exatamente a recepção de um espírito que tinha o merecimento para ter um grande acolhimento, para ter um grande amparo. A partir dali ele começou a se esclarecer sobre a realidade espiritual. Porque ele era completamente alheio a isso, ele não tinha interesse em saber nada do mundo espiritual. Mas ele chegou no mundo espiritual sendo recebido como um espírito vitorioso. Vitorioso na jornada que ele estabeleceu aqui no mundo material. Agora, o inverso disso também acontece. Quantos daqueles que apresentam grandes conhecimentos do mundo espiritual e chegam para lá numa condição de sofrimento? Porque simplesmente acumularam informações. Vivenciaram a satisfação de estarem naquele meio, tendo ali uma posição de destaque na sociedade religiosa onde ele se encontra inserido, mas como espírito não demonstrou o valor diante de tudo aquilo que ele poderia conquistar, que ele poderia vivenciar. Quantos de nós passamos por isso? Chegamos nos centros espíritas, casas lotadas, grupos de estudos, palestras, aquelas palestras que enchem os salões. Quantos desses espíritos simplesmente estão ali cumprindo uma agenda religiosa? Quantos de nós, muitas vezes, passamos por essa experiência cumprindo nossas agendas religiosas? Porque muito mais do que religiosidade, isso a doutrina traz para nós de um modo muito claro, não importa o que você acredita. O que importa é a vida que você tem. A sua crença vai te dar uma direção, a sua crença vai te dar um incentivo, vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais segurança, mas se você não viver isso tudo, não adianta nada. Quantos aqueles que existem no mundo hoje, que não acreditam em nada, mas são extremamente elevados dentro dessa condição moral? E aí nós temos a oportunidade de ter o conhecimento e temos a oportunidade de vivermos isso tudo na nossa vida. Então, se nós alimentarmos as nossas convicções, que aliás, o que nós vemos no mundo hoje, infelizmente, é muito mais um sectarismo do que uma união entre as pessoas. Por que sectarismo? Porque as pessoas são tão convictas na sua fé que elas acreditam que suas verdades são melhores que as verdades dos outros. E aí então nós encontramos as pessoas que perseguem aquelas que pensam de modo diferente. E podemos falar sobre isso no mundo todo. Não temos aí guerras religiosas, perseguições religiosas, destruições, tragédias religiosas. O que move tudo isso? São as convicções. Porque eu sou eleito, mas você não é. Eu sou especial, mas você não é. Então você não presta, porque eu serei salvo. E aquele discurso todo que a gente conhece, nos mais diversos meios que nós encontramos hoje aqui nas nossas sociedades. E aí então nós nos perguntamos, mas de que adianta você ter convicção se essa sua convicção é uma convicção destrutiva? Por isso André Luiz coloca para nós: se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a uma cabine de máximas religiosas. Marião lembrou, a religiosidade e a religião.
A religião, eu sempre falo, eu gosto muito de falar para vocês, eu não uso a expressão religião. Eu gosto de usar escolas religiosas. Por que isso tudo? Porque as religiões que nós temos hoje no nosso mundo são escolas. Elas vão te instruir, elas estão aqui te ensinando quem são os grandes pensadores, o que eles disseram, o que significa os ensinamentos que eles trouxeram, quais são os livros onde você vai encontrar esse ensinamento, de que forma que você pode, através de uma determinada prática, seja ela ritualística, seja ela de uma atividade que você desenvolva, o que isso vai te contribuir. Isso é uma escola. Da mesma forma que você aprende religião, não temos hoje uma universidade sobre teologia, você tem também uma universidade sobre direito, você tem uma universidade sobre medicina, sobre música, tem universidade para tudo. Então são escolas. Essas escolas vão te instruir. Essa instrução vão te fortalecer em suas convicções. Se você estuda direito, por exemplo, as suas convicções se dão através das leis que você aprendeu. E aí, então você vai trabalhar para fazer com que essas leis sejam respeitadas pela sociedade. Você vai aprender a conhecer todos os caminhos, quais são as melhores formas de sua aplicação, quais são as consequências. As religiões não são diferentes disso. Elas te trazem informação. Se essas informações não te transformarem exatamente nessa ideia do bem, porque aliás a expressão ser uma pessoa boa se tornou uma coisa tão simplista, tão superficial, que nós nos esquecemos do seu real significado. Porque viver a bondade significa exatamente você viver os valores mais nobres que existe em sua consciência. E isso te transforma numa pessoa boa, onde você vai aplicar todas as virtudes, como se falamos de paciência, de tolerância, de generosidade, de indulgência, de caridade, e tantas outras. Essa aplicação te transforma numa pessoa do bem. Mas aí nós colocamos aquela ideia, né? Você se lembra que nós chegamos até a falar sobre, até de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre esse assunto. Por que as pessoas hoje deveriam se transformar em pessoas boas? O que se ganha com isso? Porque na nossa sociedade, sendo ela competitiva como é, e nós aprendemos, infelizmente, que a competição faz parte do nosso cotidiano, o que eu ganho sendo uma pessoa boa? Porque pelo contrário, nós vemos hoje na nossa sociedade que as pessoas boas são aquelas que mais sofrem. Porque é aquele que é esperto, é aquele que é malandro, é aquele que é agressivo, e as pessoas boas são sempre aquelas que sofrem. Aliás, basta a gente ver, né, na nossa mídia hoje de entretenimento, nós podemos perceber que aquele que é o agressivo, aquele que é o maldoso, sempre é aquele que machuca aquela pessoa que é boa. Porque ela é calma, passiva, porque ela é generosa. E a pergunta fica, porque já que nós somos constantemente bombardeados por essa ideia de que ser uma pessoa boa é sempre ser uma pessoa que perde, que sofre, o que nós ganhamos sendo pessoas boas? E é exatamente entendendo que essa bondade, na verdade, ela nos fortalece. Muito diferente em você ser uma pessoa passiva diante dessa bondade e você ser ativa. Os espíritos disseram a Kardec, lá no livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou: parece que o mal sempre vence aqui no nosso mundo? E aí os espíritos responderam: o mal se destaca porque os bons são tímidos. O dia que a bondade se tornar ativa, o mal não terá mais espaço. E aí, então nós pensamos que a nossa vida não se resume apenas nesse intervalo que nós temos hoje entre berço e túmulo, mas que, sendo espíritos imortais, e isso faz parte das nossas convicções, sendo espíritos imortais, nós sabemos que essa bondade que nós cultivamos hoje vai certamente nos dar resultado através da felicidade que nós conquistamos. A felicidade futura, a felicidade atual, a tranquilidade de consciência, o equilíbrio. Então não basta apenas nós alimentarmos convicções, se essas convicções não nos transformarem realmente dentro desse universo do bem. Diz para nós aqui ainda: pode acreditar, sua capacidade de orientar disciplinará muita gente,
melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Então a capacidade que nós temos de orientar, né, faz parte do nosso dia a dia, né, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, filosófico, religioso que nós frequentamos. Então sempre falamos, não, isso está certo, isso está errado, faz isso daquele jeito, faz isso do outro jeito. Nós utilizamos então esse conhecimento para disciplinar as pessoas, mas você não pode fazer isso, tenta fazer de outra forma. Nos colocamos naquela condição de conselheiros, de pessoas que são capazes de orientar pelo conhecimento que nós temos, né? Já que o nosso entendimento já alcançou uma realidade fora desse universo que nós vivemos aqui no mundo material. Então nós podemos dizer que temos um conhecimento um pouco a mais, sabendo exatamente dessa realidade que nós temos hoje sendo espíritos imortais. Então nós utilizamos esse nosso conhecimento, que faz parte daquelas convicções que nós tratamos há pouco. Então nós nos vemos em condições de mostrar para as pessoas caminhos diferentes. Então nós estamos sempre orientando, sempre apontando, mas nos esquecemos de nós. Nós não nos disciplinamos. Nos esquecemos dos nossos pensamentos críticos, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, das nossas fraquezas. E aí então, aquela mesma disciplina, né, ou aquela mesma determinação que nós temos para fazer com que as pessoas se transformem, essa lei também vai ao nosso encontro para a nossa transformação. E aí muitas vezes nós sofreremos com muito mais rigor do que aquele que se coloca numa condição ainda de limitação, de ignorância. Então não basta apenas dizer para as pessoas como elas devem se conduzir. É importante que nós tenhamos essa autoconsciência de como nós devemos nos conduzir também. Já que se nós temos a capacidade de orientar, nós temos a capacidade de auto-orientar. Diz para nós aqui ainda. Bom dia, Amália. Pode acreditar, você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria de heróis e santos. Mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Aqui é importante, né? Você conhecerá perfeitamente as lições do caminho. Então, nós vivemos, né, aquela nossa rotina, frequentando os ambientes, realizamos as nossas atividades, somos vistos de fato, né, como pessoas boas, pessoas generosas, pessoas sábias e tudo mais, né? E aí então, depois que chega naquele momento de retorno ao plano espiritual, onde é feito aquele divino balanço, a divina contabilidade, né, pesando tudo aquilo que nós temos de positivo, tudo aquilo que nós temos de negativo. Então, perante os olhos do mundo, nós certamente somos vistos como heróis e como santos. Mas ele era uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito boa, ele fez tanta coisa. Só que diante da lei, essa lei superior, essa lei divina, ou das leis divinas, elas sondam não aquilo que nós fazemos apenas, mas sondam as nossas intenções. Ela sonda aquilo que existe dentro de nós. Ela sonda aquilo que ninguém vê. Aquilo que se encontra escondido, camuflado na nossa consciência. Então aquilo que nós demonstramos, exteriorizamos, sim, é muito positivo, né? Nós chegamos até a estudar sobre isso, quando falamos sobre caridade. A caridade, nós temos ainda muitas motivações para a caridade. A menos utilizada é aquela que fala da caridade sincera. É aquele indivíduo que realmente usa, né, ou ele faz a caridade com amor, com autodoação, com sacrifício, com aquela consciência de fazer o bem e tudo mais. Esse é o tipo de caridade menos utilizada. Nós temos a caridade que é realizada pelo medo. Eu vou fazer caridade porque vai que não dá certo e acontece alguma coisa.
Então eu prefiro fazer para garantir, porque assim eu vou poder fazer aquela negociação. Poxa, Senhor, eu fiz tanta coisa boa, então quebra meu galho. Acabamos fazendo por isso. A outra motivação que nós temos é a autopromoção. Olha, você viu como eu sou uma pessoa boa? Olha só o que eu fui capaz de fazer. Aquele dia que alguém estava sofrendo, eu fiz aquilo por ele. Então é a nossa autopromoção. E aí nós temos ali outras tantas. A culpa, por exemplo, é uma outra motivação da caridade. Não, eu tenho que fazer isso porque eu recebi aquilo. Ou então, como eu falhei daquela vez, eu tenho que acertar agora. Então, quando nós falamos sobre esses vários tipos de caridade, que não são aquele tipo de caridade, ou os tipos de caridade sincera, ainda que nós tenhamos essas motivações inferiores, que demonstram ainda as nossas fraquezas, a caridade foi feita. Aquele que recebeu certamente sentiu o efeito dessa caridade, desde que ela não seja constrangedora, né? Porque nós lembramos que a caridade ela pode ser também bastante dolorosa. Muitas vezes a caridade se transforma numa pedra que é jogada na cara das pessoas. Olha, você que é pobre, então eu vou te ajudar porque você é um coitadinho. Isso machuca muito mais do que ajuda. Então a caridade é feita, as pessoas recebem, mas dentro de nós temos então essas motivações ainda inferiores. Então a mesma coisa acontece na nossa vivência dentro desse ambiente espiritual, desse ambiente de religiosidade. Nós fazemos, as pessoas olham, as pessoas recebem, as pessoas fazem e acontecem. Se sentem gratas, oram por nós e tudo mais, mas dentro de nós temos as nossas motivações. E nem sempre as motivações são tão caridosas quanto a caridade que nós realizamos. Nem sempre as nossas motivações são tão desinteressadas quanto aquilo que nós realizamos. Eliana lembrou, né, pergunta do Livro dos Espíritos, 886, a caridade entendida por Jesus, benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. E isso apenas numa frase, né, Eliana, mas dá para a gente imaginar a profundidade desses ensinamentos. De termos benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Ao olharmos na televisão e vermos um político que cometeu o equívoco, a fraqueza de se tornar corrupto, aquele criminoso que foi preso e aparece na mídia, nós não temos benevolência com essas pessoas. Nós não vemos essas pessoas como espíritos fracos, espíritos falhos, que vão sofrer muito por aquilo que fizeram, assim como nós também sofremos e como nós também seremos ajudados. Indulgência com os erros dos outros. Todos nós, no mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a erros. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Estaríamos no mundo perfeito, no mundo onde todos são sábios, todos são generosos. Então todos aqui estamos sujeitos a erro. E temos que ter essa consciência de entender as suas falhas e ajudá-los na sua transformação e não condená-los. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. E o perdão das ofensas. Essa é a parte mais difícil. Aceitar o erro do outro, absorver a dor que nos foi provocada. Sim, Angelina, almas doentes precisando de luz no caminho. E quantos de nós já cometemos tantos crimes na nossa história, na nossa existência, que nós não lembramos, felizmente? Nós erramos no passado e hoje nós tentamos não errar. Eles estão errando hoje e no futuro tentarão não errar. Esse tipo de visão, quando nós olhamos ali, né, como eu já falei para vocês, às vezes eu vejo jovens que são expostos, pessoas que são expostas pela polícia por crimes que cometeram, o sentimento que muitas vezes nós temos é, né, tomara que sofram, tomara que aprendam, tomara que apanhem e tudo mais. Mas nós temos que olhar que pena que eles desperdiçaram uma existência tão importante, tão valiosa, já que nós temos tantos espíritos implorando pela oportunidade de reencarnar, eles reencarnaram e falharam. Depois, finalmente, para a gente poder terminar, agora aqui para terminarmos, pode acreditar, você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Se nós o chamamos de Mestre,
significa que nós somos os discípulos. Se nós somos os discípulos, nós estamos aqui para vivenciar os seus ensinamentos e ensinar aqueles que ainda não compreenderam. Então de nada adianta nós alimentarmos a nossa fé, alimentarmos, né, as nossas crenças a partir das escolas que nós frequentamos, se nós não nos colocarmos como discípulos, porque tem uma diferença muito grande entre aluno e discípulo. O aluno é aquele que simplesmente aprende. O discípulo é aquele que repete o que o mestre faz. Então temos que ter essa convicção, essa consciência da grande importância que é nós estarmos onde nós estamos e vivendo aquilo que nós estamos vivenciando. Não façamos da doutrina, essa que nós abraçamos, apenas um jardim florido, que serve para poder decorar, que serve para poder ilustrar, para trazer para nós uma satisfação pessoal. Ela tem muito mais valor se ela ficar escondida, mas sendo demonstrada constantemente, do que sendo ostentada sem ter nenhuma utilidade, nenhum proveito. E isso é importante para todos nós, e esse é o ensinamento trazido para nós, então, nessa mensagem de André Luiz, aqui do nosso livro Agenda Cristã. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, essa é a mensagem que fica para nós. De um modo geral, é acreditar sem ter prática, sem ter a prática disso, sem ter a vivência disso, de nada adianta, não tem valor nenhum. Fechando por aqui então, pessoal.